Olá, começa agora mais um Sala de Estar. No programa de hoje nós vamos estar falando sobre valorização à vida. Em instantes, depois do intervalo, eu apresento a minha entrevistada. Quando eu pensei que havia chegado ao meu limite, encontrei um ânimo a mais. Quando eu já tinha esgotado todas as minhas energias, me deram uma força extra. Quando acreditava estar derrotado, ganhei um novo estímulo para conquistar a minha maior vitória. Viver é uma grande conquista. Ajude mais pessoas a serem vencedoras. Seja doador de órgãos. Avise a sua família. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. O que transforma sonhos em conquistas? Muitas vezes é uma oportunidade. Conheça o programa de financiamento estudantil CredUni. O convênio entre Unicruz e Unicred para tornar seu sonho realidade. CredUni. Segurança para você ir além. Todos os dias, meninas e meninos são vítimas de muitas formas de violência. E o pior é que muita gente finge não ver nem ouvir e silencia. Não desvie o olhar. Fique atento. Denuncie. Proteja. A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos. Procure o Conselho Tutelar ou Disque 100. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal. Estamos de volta com o Sala de Estar e hoje eu recebo a psicóloga Adriana Spigolon. Seja muito bem-vinda, Adriana. Obrigada, querida. Então, hoje nós vamos falar sobre valorização à vida, que engloba várias coisas, né? Vários aspectos da vida das pessoas. E eu queria começar te perguntando, quando a gente fala em valorização à vida, a gente fala especificamente sobre o quê? Que fatores que influenciam nisso? Tu sabe, Lu, que acho que faz umas 2 semanas atrás eu dei uma palestra aqui na casa sobre isso, da importância da valorização da vida. Sim, inclusive a gente tem imagens, eu vou pedir para o pessoal colocar ali para a gente. O que a gente vem percebendo assim ao longo do tempo, que tem acontecido um processo de desvalorização, né? Em que as pessoas estão se sentindo cada vez mais tristes, mais deprimidas, com alguns vazios existenciais, né? Então, quando a gente fala na questão desse tema que é tão importante de ser falado, de se valorizar, é dar ação para esse valor, né? É descobrir quais são as coisas importantes que nos movem e qual é o nosso objetivo em estar aqui, né? Por que a gente está aqui? Sim. O jovem hoje, até eu deixei essa pergunta lá para o final, mas já que tu falaste na palestra, eu vou puxar ela agora para o começo, né? Esse tema que tu abordaste na palestra, que é o mesmo que a gente está falando hoje aqui, muitos acadêmicos aqui da universidade, os ingressantes que começaram os cursos agora, participaram, né? O que se percebe nesse jovem hoje que faz com que ele se sinta desmotivado, que ele não se sinta valorizado, que ele tenha uma autoestima baixa, que a gente percebe essas questões? É o ritmo de vida dele? O que influencia, que leva ele a chegar nesse ponto? E o que ficou bastante claro, assim, para todos nós até aquele dia na palestra, foi o tempo que todos eles, o auditório estava lotado, que todos eles ficaram para ouvir. Então, isso já é um sinal importante a ser avaliado, analisado. Eles estão precisando de referenciais. Nós vivemos hoje um paradoxo, né? Nunca se teve tanta informação. A gente acessa, nós até já conversamos sobre isso em outros momentos. Sim. A gente acessa tudo que a gente precisa, todas as informações com um toque no celular. É verdade. Eles têm um exagero de informações, mas essas informações, elas não são informações que preenchem o nosso eu interior, o nosso ego, o nosso self de valor. Então, o que a gente percebe para início, assim, é que eles estão carentes, eles estão vazios de referenciais. Né? Muitos deles, enquanto eu falava sobre a questão de vir para a universidade, de se sentirem perdidos, fiz até um desafio para que eles não mexessem nos celulares durante aquele tempo. Por quê? Porque eu tenho a impressão que esse aparelho passou a ser parte do corpo desses indivíduos, né? E que aquilo, além de ser parte do corpo, é um processo de segurança. Então, eles estão inseguros
Então, mas estão com o celular. Estão envergonhados? Ficam mexendo no celular. Conversam, namoram pelo celular. Esses tempos, um grupo de alunos meus chegou para mim e me pediu assim, Adriana, a gente pode apresentar, eu queria que eles fizessem um trabalho oral e apresentassem para a turma, verbalmente. E eles me pediram para apresentar pelo WhatsApp. Eu achei aquilo, na verdade, sintomático, né? Sim. Eles já não estão mais conseguindo utilizar esse mecanismo da verbalização, da fala, do contato, de olhar no olho, de poder conversar. Então, essa ferramenta que é a informação, ela é muito importante, ela é muito necessária, mas ela está sendo usada numa forma de fazer com que esses jovens eles vão cada vez se escondendo mais por detrás desses aparelhos. Isso é fácil das pessoas. Isso é fácil das pessoas. Tanto que o desafio foi esse, desliga o celular e olha para a pessoa que está do teu lado. Porque se tu fores aqui no centro de convivência, tu vai ver. Todos eles estão sentados, reunidos em conjunto, mas cada um dentro do seu mundo, espiando a vida do outro pelo celular. Né? É isso aí. Não, está espiando a vida do outro. Então, por que não pergunta? Então, esses espaços, eles têm que surgir, né? Sim. Para que eles possam reaprender. Na verdade, não é reaprender. Quem tem que reaprender somos nós, que já tivemos esse aprendizado. Tu consegue sentar com as tuas amigas e tomar mate, conversar e falar da vida, né? Sim. Consegue. Nós aprendemos. A gente está desaprendendo. Eles precisam aprender, porque eles não têm isso. Então, isso já é algo que a gente tem que pensar bem. E, pelo que tu está me falando, a tecnologia neste processo aí, ela mais atrapalha do que ajuda as pessoas. Não há como, né, a gente tirar os pontos positivos da tecnologia que vem virar cada vez mais, né, nesse objetivo da gente ter acesso, é interessante, né, nós temos acesso a amigos lá do outro lado do mundo, né, a companheiros que estão distantes, a gente se vê, a gente fala em tempo natural. Tempo real. Tempo real, nunca estivemos tão conectados, mas tão desconectados de olho no olho. É verdade. De face to face, sabe? Dessa entrega. Então, a gente... tem uma paciente minha, ela é muito querida, ela diz assim, a gente discutiu. Tá, mas e como é que vocês discutiram? Pelo WhatsApp. Como é que é essa discussão? Mas como é que você sabe? Porque, né, acho que é o William Wolff, que ele diz assim, entre o que eu falo e o que eu quis dizer, e o que você entende do que eu quis dizer e do que eu falei, é um abismo. Então, se isso acontece num processo cara a cara, imagina numa discussão via WhatsApp, né, em que você está lendo o que o outro está pensando. Não tem a entonação. Claro. Né? Então, nesse caso, a tecnologia, ela vai atrapalhar eles nesse processo de crescimento, de poder lidar com as frustrações, de poder lidar com os sentimentos, de poder reconhecer as emoções um do outro. Como é que eles reconhecem as emoções hoje? Botando aqueles emojis, né? Sim. Carinha. A gente reconhece as emoções assim, ó. É assim que a gente precisa fazer. É assim que a gente precisa retomar. Então, nesse aspecto, a tecnologia está nos desconectando um dos outros. Isso que tu comentavas era bem interessante, porque esses dias eu conversava assim numa roda entre amigos e uma pessoa me disse assim, hoje eu prefiro 1000 vezes que me mandem uma mensagem no WhatsApp do que me ligar. Acho um saco ter que pegar o telefone, atender e ficar falando. E aí eu disse, eu sou bem ao contrário, porque eu sou muito falante, então eu gosto que me ligue. Essa coisa de ficar mandando mensagem, às vezes eu leio e não consigo responder, passa 2, 3 dias, eu vou me lembrar, eu respondo. E eu gosto de ligar e falar com as pessoas. Não, isso daí nem se usa mais, de ficar usando telefone, de ficar ligando. Eu pensei, gente, mas eu sou de uma era, né, em que a gente sentava, que a gente conversava. Não é porque hoje a gente tem um celular, né, cheio de tecnologia, que a gente vai dispensar isso, né? Mas as pessoas dispensam.
cada vez mais solitárias. Né? Vão se reclusando, né? Vão se fechando. Vão se fechando. Na nossa época, chegava sábado, a gente não tinha, primeiro que não tinha celular, né? Querendo, né, gente, aqui dizer nossa idade. Mas os celulares eram... A gente está fazendo 30, só para esclarecer para vocês. Benefício de poucos. Né? Mas a gente se ligava, marcava um encontro, ia todo mundo lá na frente da casa de uma amiga ou numa praça, fazia um mate e ali aconteciam os processos terapêuticos. E muito saudáveis, né? As risadas, ficavam 4, 5 horas falando quem ficou com quem queria, quem não pegou nada. E assim a gente se relacionava. Exatamente. Aí hoje acontece exatamente isso que teu amigo falou. Ai, é muito cansativo. E não é que é cansativo, é trabalhoso. Cultivar relações é trabalhoso. Então as pessoas estão desaprendendo a fazer isso. Essa roda, né, que gira cada vez mais rápido da vida, ela faz com que a gente esteja sempre cansado para o outro. Então tu passa o dia inteiro correndo, tu quer chegar em casa e tu quer apagar. Mas tu não apaga, tu espia a vida do outro. Sim, tu fica ali. Tu fica olhando, funcionando, né, nas redes sociais, que na verdade o nome diz, são redes sociais, mas elas estão nos desconectando e não nos conectando, né, numa real conexão. É verdade. E eu me lembro que assistindo a reportagem da palestra que tu deste aqui para os alunos, vocês falaram uma coisa bem interessante, é que esses jovens, eles têm um monte de amigos virtuais, mas quantos desses amigos são realmente amigos que eu posso contar com eles presencialmente, né? A hora que eu estou com um problema muito sério que eu preciso estar aqui do meu lado, estar aqui junto comigo. Isso mostra, né, o quanto eles se isolam, né? Porque às vezes tu conversa com um amigo virtual que tu não tem a mínima intimidade. E o que vale uma conversa dessas? Porque, né, de repente a pessoa pode dizer, eu vou botar uma pilha aqui, né? Tá doidão, vou botar uma pilha, fica mais doidão ainda. E numa dessas a pessoa comete uma loucura, faz uma coisa que não deveria fazer, quando o papel do outro seria, né, aconchegar. Acolher. Isso que a gente tem, esses fenômenos que a gente tem visto na internet, esses baleias azuis e vários outros grupos, gente. O baleia azul foi o que apareceu agora. Sim. Né? Mas tem os grupos que estimulam a anorexia, que estimulam a bulimia, grupos fechados, que ensinam, que fazem com que as meninas e os meninos se organizem para parar de comer, técnicas. Então, a internet, ela conecta também para essas questões negativas. Né? E o que acontece? O que significa amigo? Né? Hoje eu tenho... Esses dias eu falava com meu filho, tu vê, ele tem 11 anos. Um amigo meu fez um blog, ele teve não sei quantas curtidas. Meu filho, o que é curtida? É quando as pessoas gostam de você. Olha o conceito, Lu. Curtida é quando a pessoa gosta de você. É uma distorção. Claro. Porque não é um gostar de verdade. Nós nunca tivemos, e eu falo isso na experiência do meu consultório, conversando com as meninas aqui do núcleo, nunca tivemos tantos casos de adolescentes e pré-adultos com vontade de se matar, de não sentir mais isso, o nome do nosso tema hoje, de valorizar a própria vida. A depressão, o vazio, a ausência, a angústia, o não ter com quem falar, bem como tu falou agora, colocar para fora o meu sentimento, desabafar. Não tenho com quem fazer isso. Nós nunca recebemos tantos jovens querendo cometer suicídio. Que é um absurdo, né? Isso é uma epidemia. Então, isso significa o quê? Que essas curtidas, gente, elas podem ser interessantes de uma forma plástica, como diz Bauman. Né? É líquido, escorre. Mas isso não significa que você é gostado ou não. Não tem sentido. Não tem sentido. Né? Então, isso que é importante é que eles possam se reconectar entre eles. Né? Eu disse para as meninas gurias, agora eu acho que os atendimentos vão dobrar, duplicar, e realmente acho que tem acontecido. Porque o que eu percebi naquele dia, Lu, é que
existe neles um desejo muito grande de serem ouvidos. E de poder ter espaços para que se falem sobre isso. Sim. Porque, na verdade, eles estão se sentindo muito sozinhos. E como é que fica o papel da família nesse processo, Adriana? Porque a gente sabe que alguns pais acham bem legal que os filhos tenham acesso à tecnologia, fica ali mexendo, né, num celular, num tablet, não fica me incomodando. A gente sabe que outros pais são mais cuidadosos, que querem, né, esse contato presencial, querem conversar, embora às vezes os adolescentes não queiram e tal, mas é o papel dos pais, né, fazer esse resgate, né? Mas como é que na prática isso tem acontecido? Tu tem essa experiência de consultório também, né, para poder nos orientar? É papel do pai e da mãe. Eu sou muito radical quando eu falo sobre isso, assim, né? Porque nós vemos hoje, não vou julgar, mas eu, né, sou muito pontual nesse sentido, em que a criança não precisa de tecnologia, né? Tu vê nenês hoje nas mesas de restaurante com aqueles tablets, né? Isso é para quê? Entende que isso é um processo que já vem acontecendo de filhos de pais que já não têm mais paciência, trabalham demais. Antes, a mãe ficava em casa, cuidava, atendia, observava os filhos. O pai chegava, né? A mãe fazia aquele relato do que tinha acontecido. A família moderna mudou. A mãe saiu para trabalhar também. Então, os filhos ficam à mercê do quê? Mamães, por favor, eu não quero que vocês se sintam culpados. Eu sou mãe, eu também trabalho, a Lu também. Né? Mas o que acontece? É o nosso papel. Se nós quisermos ser pais e mães, nós precisamos estar presentes. E esse estar presente é no tempo que der, mas que esse tempo tenha qualidade. Sim. Né? Eu brinco com meu filho e com o Guilherme, né? Que ele diz assim, quando tu tiver 18 anos e se sustentar, daí você vai poder comandar aqui em casa, porque por enquanto quem comanda é o pai e a mãe. Esse papel, esse voltar, responsabilidade do pai e da mãe tem que acontecer. Na mesa, vamos comer todo mundo junto, esse é o momento que a gente tem. Claro, tem que ser aproveitado. O pai e mãe estão junto com os filhos. Não, hoje eu vou comer no meu quarto. A gente sabe que a adolescência é uma fase que é necessário, é um rasgamento. Então, eu preciso deixar de te amar para poder me identificar com você, para poder criar minha própria identidade. E nisso tudo, quero traduzir com o quê? Brigas constantes em casa. Brigas constantes. E é aí que está. O papel do pai e da mãe tem que ser firme, tem que ter firmeza com amor. Esse é o papel do pai e da mãe. Sim. Só que o pai e a mãe também estão cansados, também estão muito vinculados a esses valores que não são valores reais e necessários para a nossa vida. Né? O que é importante? Eu estar preocupado com a casa do fulano, aquela história da grama do vizinho, sabe? Sim. Né? Então, qual é a preocupação desses pais? É correr atrás de um mercado que está cada vez mais saturado, tem que cada vez buscar mais metas, né? Então, fica mais fácil realmente para esse pai deixar esse filho ali, para ele pensar nos seus problemas, nas suas questões, nas suas dificuldades. Então, aquele é o momento em que o pai descansa, que a mãe descansa. Mas aí, à medida que o tempo vai passando, a distância só vai aumentando. Vai agravando, né? E esvaziando esses meninos que eu te falei que eu vi ali. São, claro que não são a sua maioria, mas são adolescentes que estão esvaizados. Lembra daquele programa que a gente fez há muito tempo atrás, lá da autoestima? Do Copinho da Autoestima. Famoso esse programa, né? Aquele pegou. Esses adolescentes que a gente está vendo aí, eles são adolescentes vazios. Né? Por isso que aparece essa história assim do curtir, tu me curte, tu gosta de mim. Isso não é uma autoestima real. Claro. Né? E nós vamos ver cada vez mais, se essa realidade não for modificada, se os espaços não forem ampliados, se os pais e mães não se derem conta da necessidade da sua responsabilização. E responsabilização é autoridade, não é autoritarismo, é autoridade. Sim. Né?
nós vamos perder muitos jovens por aí. Sim. Tá certo, Adriana. A gente vai para um pequeno intervalo. Em instantes, a gente volta falando mais sobre esse tema que é bem instigante. Não saia daí. Já imaginou morar num lugar onde as pessoas passam férias? Um lugar onde o sol brilha o ano inteiro. E que tenha tudo o que você precisa para relaxar. Já imaginou? Morar num lugar onde existam praias incríveis, ao lado de montanhas deslumbrantes. Um lugar onde você tenha contato com a natureza, mas também com a energia das cidades. Um lugar em que você possa conhecer um sabor por dia e fazer novos amigos onde quer que você vá. Você é uma pessoa de sorte. Você já mora nesse lugar. Viaje por todo o Brasil. Você vive em um país perfeito para viajar. Estamos de volta com o Sala de Estar no programa de hoje, conversando com a psicóloga Adriana Espigolon, e o nosso tema é a valorização à vida. Adriana, quando a gente fala em valorização da vida, a gente está falando da ligação dela a que tipos de sentimento? Me refiro ao lado positivo de tudo isso, que tem que ser resgatado, né? Porque a gente sabe que a depressão, a ansiedade, a angústia tem corroído muito as pessoas, né? E feito com que elas se sintam desvalorizadas. Mas se eu quiser ressurgir lá do fundo do poço, né, e retomar as rédeas dessa minha vida, de me sentir bem, de me sentir inserida na família, na comunidade, com os amigos, qual é a relação dessa valorização com que tipos de sentimento? Alegria, vontade de viver, que teria que ser o principal, né, mas que muitas vezes a gente sabe que não é? Lu, é uma pergunta que é antiga, né? É filosófica, mas e qual é o teu porquê? O teu grande porquê? Por que que nós estamos aqui? Para quê? Para que a gente veio? Para que a gente vive essa vida? Quais são os sentimentos que são envolvidos? Todos os sentimentos que são positivos e os negativos também. Então, quando tu me pergunta o que fazer, Ada, para retomar isso, se autoconhecer. Não tem outra forma né, da gente poder se autoconhecer. Porque quando a gente se autoconhece, a gente percebe que a gente tem momentos, como diz Jung, de luz e de sombra. Nem todos os dias a gente está plenamente feliz. É verdade. Mas hoje existe a tal da ditadura da felicidade. Tu vê alguém postando uma foto chorando, entristecido, reclamando da vida. Não, é todo mundo lindo, maravilhoso, feliz. Aquelas pessoas que não estão se conversando, mas param, tiram uma foto linda, faz uma selfie. É todo mundo feliz, viajando, comprando, consumindo. Não tem crise, não tem nada. Não tem crise, não tem. É uma ditadura. Então eu preciso comprovar quão mais feliz eu sou. Mas essa não é uma felicidade real. É que o que me parece muito é que esse ritmo dessa vida moderna, contemporânea, faz com que tu finja ser feliz para o outro, né? Depois, quando tu para lá no teu momento, né, embaixo do chuveiro, tomando teu banho, que tu te aquieta, tá deitadinho na cama, tu diz: puxa vida, mas ai, tô me sentindo para baixo, não tô bem, tô me sentindo meio infeliz. Aí tu para e reflete. Mas aí no outro dia tu retoma todo esse processo, né? Da fotinho, da curtida, do não sei o que, não sei o que. Vai chamar. Isso. Não, os outros têm que me verem bem financeiramente, bem profissionalmente, né? Feliz, né? Então é uma falsa felicidade e a gente se alimenta disso, né? Exatamente. E por isso que eu te pergunto. Por quê? Por quê? Qual é o nosso grande porquê? Porque o que vai acontecer?
né? Ah, eu posso postar, eu posso, né, comprar o melhor carro, eu posso ter a melhor casa, eu posso trabalhar. E no final disso? O que me satisfez? Né? Nós perguntamos, tem até um estudo maravilhoso esqueci o nome dela, acho que é Ana Guimarães, que ela cuida, o trabalho dela é belíssimo, ela atende, ela é médica, que atende, faz os cuidados paliativos. O que é o cuidado paliativo, Lu? É quando não se resta mais nenhum recurso da medicina para salvar a vida daquela pessoa que está cometida de uma doença crônica que ela vai falecer. Sim. Então, nada mais se pode ofertar, então que é diferente de gambiarra, é relativizar a dor. Se tu pergunta para essas pessoas que estão no seu processo de finalização dessa vida, o que elas gostariam, o que ficou de importante, o que faltou? Acredita, não foi o carro, não foi o celular de um último modelo, não foi a casa, não foi o gramado de golfe, não foi. Foi o sentimento. Foi as pessoas que ela deixou de dizer que amava, as pessoas que ela não conseguiu pedir perdão por ter magoado. Então está tudo relacionado às vivências e às relações que a gente tem. Essa é a retomada. Sim. Né? Do que eu quero de real valor para a minha vida. O que eu quero construir. Só que para que isso acontecer, Lu, eu tenho que mergulhar dentro de mim mesmo. E esse mergulho, ele é difícil. É dolorido, né? É dolorido, é sofrido. Porque eu vou ter que me dar conta que eu tenho uma sombra. Claro. Mas como diz o Rossandro, que é um psicólogo que eu adoro, o Rossandro Kinzler, a vida, ela é feita de ciclos, como as marés. A hora, né, à frente, a hora recuam. Nós somos assim, nós fazemos parte dessa natureza. A lua não é nova, crescente, cheia, minguante. E o jovem, nesse processo, ele é muito inquieto, né? Porque ele quer tudo, se não para a hora, para daqui 1 ou 2 horas, né? E não é assim, né? Os processos são lentos, né? Esses processos são lentos. Embora a gente perceba que essa mesma inquietação deles nos processos, porque hoje eles têm tudo a um toque. Claro. Né? Então, eles querem que as coisas também se resolvam a um toque. Então, esse entendimento, esse ensinamento da frustração, né? Pode, filho, eu disse não, chora. Pode chorar, lida com esse choro. Claro. Sente esse choro, sente a tristeza. Hoje eu não estou bem. Tu já conseguiu, Lu, chegar um dia aqui no teu trabalho e ter a coragem de dizer assim, oi, tudo bem, bom dia? Não, gente, hoje não é um bom dia para mim. Todos nós. Sentir culpa por ter dito isso e sem que as pessoas fiquem desconfortáveis com esse teu não bom dia. Porque a gente não está habituado a lidar com os nossos sentimentos ruins, negativos. Né? Então a gente não fala e o outro às vezes nem quer escutar. Porque ele não sabe o que fazer. Às vezes a gente até brinca, oi, tudo bom, bom dia. Bom dia só se for para ti. Né? Às vezes a gente brinca, faz essa brincadeira, mas muitas vezes até... Esse bom dia só se for para ti, quer dizer alguma coisa. Claro. Quer dizer, hoje não é um bom dia para mim. Eu sei que vocês talvez não tenham paciência para me ouvir, mas hoje não é um bom dia para mim. Sim. E que a gente possa, enquanto ser humano, núcleo familiar, núcleo de trabalho, núcleo de sociedade, poder começar a fazer esses exercícios. Né? De poder se autoconhecer e reconhecer que nós não temos todos os dias maravilhosos. É verdade. E que isso não é um problema. E isso deve ser respeitado. Porque para a Lua, né, para os ciclos acontecerem, a gente tem que respeitar o tempo de cada um deles. Sim. E a gente tem que começar a se respeitar também. Nesse processo todo, a terapia ajuda a pessoa a ter um conhecimento melhor de si, vai mexer com muitas dores, né, com muitos desconfortos, mas como é um processo de autoconhecimento, ela pode vir auxiliar. A terapia, em qualquer forma, né, em terapias, as psicoterapias, as terapias alternativas, algumas atividades que te coloquem numa posição de
como é que eu vou te dizer assim, de se colocar, voltar para dentro de si mesma, com a prática da meditação, a yoga, atividades em que façam uma leitura edificante, Lu. Isso também auxilia. Sim. Né? Filmes que façam com que a gente repense, veja as coisas sobre a vida de uma outra forma, isso também nos auxilia. A terapia, ela é profunda. Eu sempre digo, né? A pessoa tem que ter muita coragem para fazer terapia. Porque o terapeuta, ele não vai te dar as respostas, mas ele vai te auxiliar a encontrar os caminhos do porquê que tu tô lá no fundo do poço. Bom, então, né, nós vamos ter que encontrar os motivos que te fizeram chegar lá no fundo do poço. Porque de alguma forma tu chegou lá. Claro. Né? Existe hoje um outro processo que dá para outro programa, que são as questões das farmacologias, que sabe a questão que o adolescente quer aquela coisa no clique? Sim. Nós adultos queremos da pílula. Né? Então nunca se consumiu tanto ansiolítico, antidepressivo no mundo e no Brasil como hoje. Tem até um estudo apontando essas estatísticas, né? Exatamente. Então, assim, ó, nós também queremos resolver as coisas no clique, né? E não é assim. O antidepressivo, ele é necessário, ainda bem que nós temos pesquisadores que cada vez buscam alternativas melhores para atuar na nossa química do cérebro. Mas a gente coloca o comprimido para dentro, só que a gente precisa colocar o sentimento, a angústia para fora. Senão não funciona. Senão não vai funcionar. Senão não vai funcionar. Ele vai ser só uma medicação que você vai tomar e, na verdade, o tratamento do auto se reconhecer, na verdade, não vai acontecer. Ele é só, na verdade, um paliativo. Sim. Adriana, eu queria agradecer muito a tua participação aqui no programa. Infelizmente, nosso tempo já estourou. A gente teria umas 3 horas para continuar aqui falando, mas a gente marca uma outra oportunidade. Eu acho que é muito importante a gente contribuir com essas questões e estar orientando as pessoas no que se refere a esses problemas, né, dessa vida contemporânea, que muitas vezes na correria do dia a dia a gente não consegue parar para se dar conta, né? Então fica todo o programa aí para que as pessoas possam refletir e pensar sobre as questões que a gente conversou. Obrigado, Lu. E fica uma última dica, assim, né, gente? Se reconheçam, se conheçam para buscar o auto-amor. Né? Para a gente poder amar o outro, a gente precisa se amar. Se amar. Então, esse processo todo de busca, de conflito, na verdade, é para a gente poder buscar o auto-amor. Então, que as pessoas possam ir atrás disso. E nós estamos aqui para auxiliar nesse processo. Sim, né? tá certo. A universidade tem espaços, né, para isso também. É verdade. Então, que os adolescentes, os adultos, né, que a gente possa buscar essas fontes de cura. Sim, tá certo então. Obrigada, Adriana. E só para informar vocês, a Universidade aqui de Cruz Alta tem um núcleo de apoio ao estudante e professor, onde é disponibilizado esse tipo de auxílio para os acadêmicos e professores aqui da universidade. Numa outra oportunidade, a gente vai estar mostrando uma matéria e mostrando para vocês como é que funciona direitinho esse setor. O programa de hoje vai ficando por aqui. Semana que vem a gente volta. Tchau, tchau.